Verde, a primeira coisa, eu gostaria que você falasse o seu nome completo e que você autoriza a gente utilizar suas imagens. Claro, o meu nome é Verdelírio Aparecido Barbosa, está autorizado desde já as imagens. O Verde, você chegou aqui em Maringá quando? E como que você soube da cidade? E qual a Maringá que você encontrou naquele ano? Eu cheguei em 1951. O que acontece? Nós viemos do interior de São Paulo, lá da região de São José do Rio Preto. No primeiro ano nós nos fixamos ali em Guadiana, que é um distrito de Mandaguaçu, em 50. Em 51 nós mudamos para Maringá, no dia 24 de fevereiro de 51. Fomos morar lá na Vila Operária. O que ocorre? O meu pai ficou conhecendo a família do Renato Celidônio, saudoso deputado federal, e que naquele tempo era um dos principais fazendeiros do Paraná. Lá tinha Fazenda Água Limpa, que depois foi do seu Joaquim Romero Fontes, tinha fazenda em Fênix, em Umuarama, Cruzeiro do Oeste, e queria alguém para acompanhar a plantação de café. E aí o meu pai virou plantador de café. Como o Renato morava aqui em Maringá, a gente estava em Mandaguaçu, meu pai acabou mudando para cá. E ali começou a minha vida. Nós fomos morar na Vila Operária. Naquele tempo não tinha nada em Maringá, a cidade estava começando, fundou em 47, nós chegamos em 51. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o crescimento da nossa cidade. Como é que era a Vila Operária quando você chegou? Qual é a lembrança que você tem? Não tinha nada. A vida era ótima, mas naquele barro danado, a gente tinha o Cine Horizonte bastante velhinho lá na Avenida Brasil. Tínhamos alguns pontos de encontro, a Confeitaria São José. Já tinha campo de futebol naquela época, já tinha o campo do Operário. E eu lembro o seguinte, que na Avenida Riachuelo, eu não tinha nem asfalto ainda. E naquela praça, ali na Paissandu, esquina com a Riachuelo, onde hoje tem um centro esportivo lá, na época de fazer o asfalto, o Américo Dias Ferraz cercou ali com arame, rapaz, arame farpado. Naquele tempo era... E a gente estava descendo, eu e a minha mãe, e resultado, nós não vimos o arame, a minha mãe deu uma trombada naquele arame farpado, uma coisa ali, louco. E era a nossa vila, essa era a Vila Operária. Nós tínhamos, por exemplo, a Santa Casa, hoje, era só uma casinha de madeira. A Igreja São José era uma casinha de madeira, fui lá na São José, fui lá cruzado Eucarístico, fui congregado mariano. O pessoal fala muito no Rambo hoje, no artista. Naquele tempo nós já tínhamos o Rambo, porque o nosso padre chamava Oswaldo Rambo. Então, quer dizer, foi um tempo realmente muito bom. Na Operária eu tive condição fui presidente do Corintinha na Operária. Aqui ser empresário era novo ainda, coloquei uma tinturaria lá. Então, foi um tempo muito bom. E a gente estava fácil, porque a gente morava era difícil para estudar, porque a gente saía da Vila Operária e tinha que vir estudar aqui no centro. Eu estudava no Instituto, que naquele tempo era Gastão Vidigal ali. Você vinha descalço, rapaz. Você tinha que trazer o jornal para poder limpar o sapato ou usar um plástico, porque era muito barro e não tinha iluminação. Você saía da Operária e vinha até que sem iluminação. Mas valeu a pena, a vila cresceu, uma vila bonita. Eu até tenho falado para o pessoal o seguinte, eles precisam dedicar um tempo mais para cuidar das coisas, porque hoje tem muita gente na Operária falando da Operária sem conhecer a Operária. Você, por exemplo, nós tivemos na Operária grandes nomes da política. Nós tivemos o Décio Braganolo, que foi o primeiro vereador da Vila Operária, você precisa destacar ele. Nós tivemos lá o doutor José Carlos Rosa, que foi 3 vezes vereador, foi secretário de saúde. O Evaristo Peregrino, que foi um grande nome da política, porque naquele tempo o grande bairro da cidade era Operária, não tinha ainda Alvorada. Então todo mundo queria fazer comício na Vila Operária. Hoje não, depois a Alvorada cresceu, a vila perdeu um pouco da sua força, mas sem dúvida nenhuma a Vila Operária é um dos principais bairros da cidade. Legal. Ô Verde, você começou a escrever em 1959 num jornal chamado O Diário de Maringá, então, de propriedade do Zitão, João Antônio Correia Júnior. Esse jornal ele só era diário no nome, né? Ele vivia em dificuldades financeiras, circulava uma vez por semana, às vezes nem isso. Como que se deu a sua entrada naquele impresso? O que acontece? Eu fui assistir uma partida de futebol, nós tínhamos aqui o Melhoramentos, que era um time muito bom. E naquela partida, tinha um cara que é até amigo meu, ficou amigo meu, o Milton.
O Milton dava da medalhinha para cima, ele quebrou uns 3 caras, jogando realmente duro. E aí eu fiz, nem foi um artigo, fiz uma carta para o Zitão, narrando o que aconteceu naquela partida e como a partida foi disputada, o que aconteceu, e ele gostou. E aí acabou me chamando, falou, você não quer escrever no meu jornal? Aí eu comecei a escrever lá no Zitão, no diário, que era na Santos Dumont até. E naquele tempo era difícil a jornal, que era tudo em letrinha, não tinha linotipo, não tinha o que você tem hoje. Aí fiquei lá algum tempo, depois acabei escrever, passei um tempo na Folha do Norte, outro tempo no jornal, que era do Ives Dagoano Pacheco, escrevi na Tribuna, no Correio de Notícias, entrei e não saí mais. E aí o que acontece também? Uma vez o Orlando Manin me chamou para... Foi lá na Rádio Cultura, ele apresentava um programa no domingo, e eu fui lá para declamar um poema. Tomei gosto pela coisa, acho que eles tomaram gosto de mim também, aí comecei no rádio também. Aí fiz Rádio Cultura, Rádio Jornal, Rádio Difusora, Rádio Atalaia. Quer dizer, está na imprensa desde 59. Entrei e fiquei. Ô Verde, e como é que era a configuração política de Maringá naquele final de 1950? Eu queria que você falasse também sobre o Américo Dias Ferraz, se você teve contato com ele, e com o Sargento Paulista, que era quem administrava a prefeitura no final da gestão. Era o primeiro-ministro do Américo. Bom, o que acontece naquela época? A política era muito mais difícil do que hoje. Era jogo duro. Nós tínhamos aqui o Américo Dias Ferraz, que parecia que era pacato, mas era um cara que jogava bem e batia bem. Tínhamos grandes oradores, como o Duque Estrada, que era um cara que batia muito. O Valdemar Gomes da Cunha, o chamado Valdemar Barbudo, ainda a força do Vila Nova. E o Américo que surgiu como se quisesse nada, mas naquele tempo era mais fácil você manter um contato com o povo. O Américo, com a viola dele, cativava o pessoal. E depois, ele, numa sacada que hoje você não pode fazer mais, ele arranjou um moto-nivelador e começou a fazer ruas de Maringá. E isso acabou garantindo porque o Américo não ganhou porque era um homem culto, que em verdade ele não era um homem culto, e nem porque era um grande empresário. Ele ganhou porque foi de encontro com a população, e o povo gosta disso. Até hoje, o pessoal fala, não, mas o prefeito está fugindo do povo. É besteira o prefeito fugir do povo. O povo não quer o prefeito para pedir as coisas. O povo mesmo que eu digo, o povão, ele quer ter a satisfação. Eu conversei com o vereador, eu conversei com o prefeito, ele quer ser bem tratado como todo mundo quer. E isso o Américo sabia fazer melhor do que os outros. Por isso que ele ganhou a eleição. E depois, o que acontece? Nós viemos azar, porque o Américo teve um monte de problema na vida privada dele, na vida empresarial, na vida comercial, e praticamente ele foi só um prefeito de começo de mandato. Mas ele tinha o Paulista, que era o Sargento Paulista, que acabou virando uma referência, que era o homem que decidia na prefeitura, era de extrema confiança do Américo. Como naquele tempo era fácil decidir, a cidade não é que era hoje, era fácil se tocar. Bastava ser o administrador, você ficava um administrador na fazenda, se entregasse para Maringá, ia tocar como tocou. Até porque não é só questão do Américo, mas a gente fala, todos os gestores, eles sempre têm alguém de confiança. O Vila Nova, quando ele começou, foi o primeiro prefeito, ele tinha o Manicardi, que era um homem de confiança dele, e o Ludovico Del Guercio. Hoje o pessoal fala muito, não, olha, onde é que já se viu? Porque o Ulisses trouxe o Marcos Cordioli de Curitiba, mesmo o Marcos sendo maringaense, ou trouxe o prefeito de Atalaia, de Florianópolis, para a equipe dele. Mas essa importação nós tivemos desde o primeiro prefeito. Quando o Vila Nova se elegeu, ele trouxe para Maringá o Antônio Mário Manicardi, que foi vereador, presidente da Câmara, assumiu a prefeitura por 30 dias, trouxe o Ludovico Del Guercio, então trouxe gente fora, até porque nós não tínhamos gente com essa formação. Quem já tinha alguma noção administrativa ficou lá em Mandaguari, que era a nossa cidade-mãe. Então o SOP trouxe. Depois nós tivemos o que acontece. O Silvio Barros trouxe para Maringá o Jesus Hernandes, que foi chefe de gabinete dele, trouxe o saudoso Antônio Tortato, que foi prefeito de Paranacite, trouxe o Aldo Bueno Neto, que era cunhado dele, mas não estava em Maringá. Todos trouxeram. O Said Ferreira trouxe gente de fora. O que acontece? Você não pode montar uma equipe, falar, vou montar uma equipe só de maringaense. Não. Você tem que montar uma equipe de competente, de homens experientes.
Isso, graças a Deus, o Silvio fez, o João Paulino fez, o próprio Adriano fez, o Ulisses fez. Uma pessoa muito importante que eu queria que você falasse um pouquinho, o Antônio Tortato, porque ele entra na gestão do Silvio e ele vai ficar... E fica todos. Eu conheci o Antônio Tortato, ele era prefeito de Paranacite. O meu irmão, a de Assis, foi sempre muito ligado à poesia. Eles resolveram fazer um encontro nacional de poetas. E o Tortato resolveu bancar. Paranacite daquele tamanho falou, eu vou sediar isso. Então foi quando eu conheci o Tortato. Fez uma gestão extraordinária. Se você for lá hoje em Paranacite, fala quem foi o melhor prefeito de Paranacite, eles vão te falar que foi o Antônio Tortato. E aí ele veio para cá na gestão do Silvio. Eu nem sei qual que é a relação que ele tinha com o Silvio Barros. Ou deve ter sido indicação de alguém, mas o resultado veio e deu conta do recado. Ficou aí na gestão do Silvio e não saiu mais. Se o Tortato fosse vivo, ele estaria hoje na administração do Ulisses, porque ele é realmente competente. Primeiro que era um cara extremamente simpático, um cara educado, um cara inteligente e muito competente. Porque você pode ser educado, você pode ser inteligente, pode ser gentil, mas se você não tiver competência administrativa, porque administrar, o homem que assume um cargo público, ele tem que ter sério, tem que ser sério e tem que ter criatividade, senão não chega a lugar nenhum. O Tortato era um homem, um político completo. Legal. Bem, voltando lá nos anos 60, eu queria que você comentasse, Verde, como é que se deu as eleições de 1960 que o João Paulino saiu vitorioso. Eu gostaria de entender, os maringaenses, eles buscaram apostar em uma figura pública já experiente, porque, de certa forma, os dois primeiros prefeitos geraram tensão, tanto o Inocente quanto o Américo Dias Ferraz, né? Pois é, o João Paulino, ele, em verdade, ele não tinha noção pública nenhuma. A noção pública dele era de um promotor. Mas o que acontece? O João Paulino era um bom orador. E aquela eleição foi uma eleição que os caras ganharam no grito. Então, o que acontece? Nós tivemos aqui o Haroldo Leão Pérez, que era um baita orador. Houve até uma ameaça de resolver esse negócio e a bala entre os dois. Houve um comício que todo mundo achava que alguém não sairia vivo, que era Mas, no entanto, quer dizer, o João Paulino acabou sobrepujando. Porque o que acontece? A gente está falando em criatividade. O João Paulino soube criar mais do que o Haroldo. O Haroldo era um advogado. O João Paulino já tinha alguma noção, porque o cara que era promotor, ele estava mantendo contato todo dia com alguém ligado à justiça. Então, ele já tinha mais noção administrativa do que o próprio Haroldo, que era só um advogado. E aí é que o João Paulino acabou ganhando. Naquele tempo não tinha negócio. Quem decidia as eleições era o comício. O João Paulino era um baita de um orador, muito embora o Haroldo era também um bom orador. Como nós tivemos, que acho que naquela mesma eleição, acho que disputou o Duque Estrada, que era o Pua, que também era um senhor orador. Os melhores oradores da história política de Maringá foi nessa campanha. Porque você tinha o Valdemar Gomes da Cunha, bom orador, o Duque Estrada, Jorge Ferreira Duque Estrada, que acho que foi o primeiro maringaense a escrever livro, o Terra Cruz, que até hoje todo mundo fala. Teve o João Paulino e o Haroldo Leão Pérez. Só tinha fera, meu. E o João Paulino tinha estrutura boa. O que acontece? Porque nós tivemos essa cidade que durante muito tempo, 4 ou 5 empresários que se preocupavam com a cidade, como hoje. Hoje, sinceridade, sem ofensa nenhuma, Maringá hoje não precisa de prefeito. Nós temos uma sociedade civil e um empresariado, gente de cabeça que se preocupa com a cidade. Naquele tempo nós já tínhamos. Nós tínhamos aqui, por exemplo, o seu Francisco Feio Ribeiro, que era da Pneumar. Ninguém fazia nada na política em Maringá sem falar com o Fujiwara, que era da Norpa, com o Marcos Pena. Nós tínhamos já naquela um grupo que pensava muito na cidade, o saudoso Almir dos Santos Júnior, que era da Enorpa. E esse grupo ficou com o João Paulino. Então, isso ajudou muito a eleição do João Paulino. Entendi. Você comentou do Duque Estrada, ele recebeu uma alcunha naquele período de Apua. Apua. Eu queria que você falasse sobre isso. Por que Apua? Porque o que acontece? Naquela época, você estava começando, Maringá começou, só tinha casa de madeira, não tinha casa de alvenaria. E Apua é um aparelho que pouca gente deve lembrar, você usava ela para fazer buraco. Então, ele chegou, não, porque o negócio é o seguinte, tem que sentar a pua mesmo nesse cara. E acabou ganhando esse apelido de Apua.
Mas era um cara culto, era sabia das coisas, viu? E se ganhasse, teria sido um bom prefeito. Até porque, graças a Deus, Maringá sempre teve bons prefeitos. Você não pode falar nada, porque, por exemplo, no análise geral, o Américo não foi um grande prefeito, até porque foi ausente, mas a cidade não parou de crescer. Nós tivemos aqui o Luiz de Carvalho, que era um pouco mais pacato, mas a cidade cresceu sem nenhum. E naquele tempo não tinha o que tem hoje, denúncia de corrupção. Os homens eram realmente sérios e como a cidade era pequena, também não tinha muito recurso para o cara querer roubar. Mas aí você pega o seguinte, o Vila Nova tem os méritos dele, foi o primeiro prefeito de Maringá, foi muito difícil para fazer as coisas, e até tinha uma guerra aqui também entre ele e a Companhia Melhoramentos. Aí depois veio o Américo, que apesar de tudo a cidade também não parou de crescer. Você tem obras até hoje do Américo. Tem gente aí que adora e quer saber que cuida bem da Fonte Luminosa, que foi uma obra do Américo. Você vê, naquele tempo, uma fonte luminosa era uma grande obra. Então, aí nós tivemos o Luiz de Carvalho. Eu acho que uma das referências foi realmente o João Paulino, até porque o João Paulino é um cara que ficava cuidando mais da parte estrutural da cidade, se preocupou muito com isso. Eu lembro que quando ele foi candidato na segunda vez, eu falei, não, vamos preparar Maringá do ano 2000. Os caras falaram, você é maluco. E ele fez grandes obras. Você vê, por exemplo, o seguinte, os caras falam muito do Silvio Barros, do pai. Gente, a grande obra do Silvio Barros foi um negócio que ninguém teve coragem de fazer no Brasil. O saneamento sanitário da cidade. Ele criou uma usina para acabar com criar esgoto na cidade daquele Maringá com recurso público. Não é qualquer prefeito que faz. Até porque esgoto, água, é um negócio que fica escondido, está enterrado, o povo não vê. Pois o Silvio Barros fez isso e foi realmente um grande prefeito. Os caras falam o que quiser. Hoje ele não conseguiria fazer, mas a Perimetral Sul ele fez. Naquele tempo não tinha o IBAMA e tal, ele conseguiu fazer, hoje não faz. Estava dizendo assim, os caras falam, mas se você for analisar a gestão, por exemplo, do Pupim, o Pupim fez uma baita de uma administração estrutural. Essa Campolina que está saindo agora é um projeto dele, se bom ou ruim, mas a Morangueira ele acabou acertando colocar o terminal, que a Morangueira tem muitos donos. Um diz que é do João Paulino, outro diz que é do Ricardo, como a Colomba, a duplicação. Uma pergunta que eu acho importante ali do João Paulino ainda é, quando acontecem as eleições de 1960, ele, na verdade, perdeu nas urnas em Maringá, mas ele ganhou com as urnas de Floresta e Ivatuba. Já tinha sido dividido administrativamente, né? Mas o Vanor Henriques teria sido o verdadeiro vencedor das eleições naquela disputa. Você se lembra de alguma coisa desse fato? Não, eu só lembro bem da disputa, e isso que você fala é real. Mas acontece que o Vanor centralizou muito a campanha dele em Maringá. Porque o Vanor era um empresário em Maringá, tinha uma serraria, então ele achava que aquilo ali era o suficiente para ganhar. E acabou não tendo. Mas isso não ocorre só com ele. Muita gente perdeu a eleição porque achava que estava ganho. Agora, quer dizer, o João Paulino surpreendeu, porque veio enxurrada de voto. Naquele tempo, Floresta pertencia a Maringá, Ivatuba Maringá, Paissandu pertencia a Maringá, a Doutor Camargo para Maringá. E quando isso chegou, acabou decidindo a eleição em favor do João Paulino. Um dos projetos que são mais lembrados do João Paulino naquela primeira gestão foi a criação da Codemar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu essa criação e o que era a Codemar. A Codemar é que é hoje a Sanepar. Em verdade, a Codemar foi criada para ser uma companhia de desenvolvimento de Maringá. Não era só para cuidar da água. Mas aí o que acontece? Quando foi o João Paulino notou que era precisado disso aí, ele acabou focou na Codemar, que foi a grande empresa de desenvolvimento da cidade. Naquele tempo a gente tinha o BADEP, tinha alguns bancos, e ele resolveu criar uma empresa de economia mista, que, aliás, essa empresa era para ter se criado lá atrás, antes mesmo do João Paulino ser prefeito. Uma vez se reuniu o Silvio Barros, Hermelindo Bolfer, outras lideranças da cidade para criar isso. E o João Paulino resolveu criar
acreditou, ela trabalhou muito, foi importante a Codemar como empresa de desenvolvimento da cidade, porque naquele tempo a gente tinha o BADEP, tinha a Codapar. E os prefeitos têm sempre mania de copiar. Você cria a Secretaria do Meio Ambiente, o cara vai, Secretaria do Arroz com Feijão, no governo do Estado. O cara cria aqui porque ele acha que busca recursos. O João Paulino, o que ele fez? Como já o Paraná tinha o Codapar, e tinha o BADEP, que era, vamos dizer, ele resolveu criar a Codemar, até porque naquele tempo você podia fazer um empréstimo só para a Codemar, que não tinha nada com a prefeitura, como você tinha a autarquia, por exemplo, que você poderia fazer um empréstimo para a autarquia. Isso facilitava buscar recursos. Então, essa foi mais uma sacada do João Paulino criando a Codemar, que depois virou a empresa responsável pelo tratamento de água da cidade, que teve um trabalho extraordinário de uma figura que, olha, o que ele sofreu, o Marco Antônio Lourenço Correia, que foi... Ele foi o cara que, na administração do Adriano Valente, que saiu aí fechando poços de água para colocar a água tratada que nós temos hoje. O que parecia naquele tempo ser um crime, que era um negócio absurdo, hoje, graças a Deus, Maringá tem uma excelente qualidade de vida, inclusive por conta da nossa água. Tanto é que as pessoas falam assim, o cara está visitando Maringá, falou, você tomou da nossa água? Não vai embora mais, vai ficar aqui porque a nossa água realmente é boa. Legal. Outro projeto que é um pouco polêmico da gestão do João Paulino foi um processo de higienização social, porque ele começou a erradicação das favelas de Maringá. Tinha uma favela muito conhecida que era a favela Cleópatra, que até o Messias morou lá e tal. Você se lembra desse fato? Como é que foi esse processo de erradicação? Como é que o João Paulino teve duas coisas. Ele teve esse projeto que fala da erradicação e tem a questão do cemitério. Então, inclusive, o saudoso Ari de Lima, ele praticamente se elegeu fazendo uma campanha, até já era fake news, ele dizendo que o João Paulino falou que não, vou arrancar todos os ossos do cemitério e tal. E resultado, é ele que ia acertar as coisas, como hoje o nosso cemitério está com esse problema. Você tem que acertar, você tem que tirar os ossos, colocar numa gaveta, porque está faltando. Então, foi uma questão de João Paulino. Na questão da Cleópatra, nós tínhamos muitas favelas. Nós tínhamos a Cleópatra, nós tínhamos uma favela ali perto de onde hoje é a TCC, o Jardim Santa Felicidade era uma favela, e o João Paulino resolveu atacar, resolveu o problema da favela. E foi ali que ele realmente... Foi difícil, porque o povo nunca aceita isso. Mas ele era um homem determinado e acabou mudando essa favela. Como a Santa Felicidade era uma favela, coisa de horripilante. E na gestão do Silvio Bastos ele resolveu cuidar daquilo. Porque o bom de Maringá é que os prefeitos não têm medo de tomar posições. Até porque acho que ele sabe o seguinte, se ele estava fazendo um negócio que a Vila Santo Antônio pode não aceitar, ele sabe que ele tem o respaldo de todas as vilas. Porque Maringá pensa conjunto, pensa coletivo. Maringá, por exemplo, se você sair do centro de Maringá e falar, olha, a gente precisa fazer alguma coisa lá na Vila Bosque, não tem dúvida que todos vão fazer na Vila Bosque. Então, esse sentimento do maringaense, essa maneira de atuação de Maringá, é que tem fazido a cidade crescer. Então, quer dizer, o João Paulino sabia que ele ia enfrentar dificuldade, mas sabia que ele tinha respaldo político, respaldo técnico e até mesmo da população. Legal. Avançando agora na próxima eleição do Luiz Moreira de Carvalho, aquela foi a disputa dos lambaris contra tubarões, jargão que foi utilizado por eles ali naquela época. Eu queria que você falasse como é que foi a eleição do Luiz Moreira de Carvalho, em 1964. A eleição do Luiz Moreira de Carvalho, em verdade, não foi eleição. A eleição do Luiz de Carvalho foi uma nomeação. O João Paulino ter feito uma gestão extraordinária. Quando ele buscou o Luiz de Carvalho, falou, esse não vai dar certo. O Luiz de Carvalho é muito pacato, um mineirinho devagar e tal. Não foi um vereador brilhante. O João falou, olha, esse homem é que vai administrar a cidade. Então, em verdade, o Luiz de Carvalho, o mérito dele nessa eleição, foi um grande mérito. Primeiro que ele era um homem realmente sério, dedicado. Mas o grande mérito dele é que ele teve o apoio do João Paulino, porque como vereador deixou muito a desejar. Não deixou muito a desejar, porque o que acontece? Ele não apresentou grandes projetos. Então, a eleição do Luiz de Carvalho, quem decidiu foi o João Paulino. Dizem que o João Paulino, na verdade, queria emplacar o Victor Ivo Asman, né?
né? E não conseguiu. Pois é, mas o que acontece? O Vitor era, pensa no empresário competente, mas ele era competente, mas só tinha o centro. O Vitor nunca teve contato com o povão. Então, isso aí não ajudou ele. E também não tinha carisma para garantir o apoio partidário e do apoio da classe política. Aí não ia dar certo. O João Paulino desistiu porque sabia que não ia dar certo. Agora, também é o seguinte, nós temos aqui algumas características diferentes. Quem sabe o Luiz poderia dar certo? Porque você vê o seguinte, nós tivemos um cara aqui que nunca pensou em política, o Rodolfo Purpo. O Rodolfo Purpo era um cidadão que nem ligava para isso. O João Paulino acabou trazendo ele para vice. Então, não ganhou, mas veio para ser vice. E ele achava que o Ivo ele conseguiria fazer. Bem, o senhor já falou, Verde, sobre o Luiz Moreira de Carvalho, a gestão dele e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho como que se deu a gestão que elegeu o pé de chinelo Adriano Valente em 1968. Né? Ele acabou recebendo esse apelido ali. E como é que se deu a construção desse símbolo de pé de chinelo do Adriano Valente? Porque na campanha na disputa do Adriano Valente com o João Paulino, aliás, a eleição do Adriano Valente é uma coisa impressionante, como quase todas as eleições de Maringá, mas do Adriano, ele foi dormir em segundo lugar, porque todo mundo dizia que o João Paulino ia ganhar a eleição. Resultado, o Adriano ganhou a eleição. O que ocorreu naquela eleição é que os caras, como a elite estava disputando, os caras resolveram dizer que o Adriano realmente era um pé de chinelo. Porque o doutor Adriano Valente, que veio da cidade de Londrina, onde ele foi procurador da prefeitura lá, na gestão do Oscar de Novaes, ele era pobre e morreu pobre. Então, como ele era o candidato pobre, ele só tinha um carrinho, tinha um escritório de advocacia na Santos Dumont, esquina com a Duque de Caxias, onde hoje é o Banco Itaú. E os caras falaram, não, esse cara não tem chance, não tem dinheiro, um pobretão, então aí os adversários, resultado, o pessoal colocaram ele como sendo o pé de chinelo e caiu no gosto do povo. Nós tivemos outra eleição aqui, nós tivemos aqui o Lambari também. Então, a tendência do povo, se eu estiver brigando, eu hoje, por exemplo, com o cara mais importante da cidade, o sentimento do maringaense é ficar do meu lado. Que eu sou um cara pobre, sou um cara pequeno, sou humilde. Ele não fica do lado do poderoso, não fica do rico. E isso acabou tendo influência muito grande na campanha. Hoje até que não tanto, porque hoje nós vivemos um momento diferente. As pessoas que votaram aqui dentro praticamente não existem. Hoje quem vota são os filhos, os netos daqueles pioneiros. Os pioneiros tinham um sentimento diferente. Hoje não, o neto já tem uma formação universitária, tem uma formação política, porque hoje, qualquer garoto de 8 ou 10 anos, ele discute política. Naquele tempo não acontecia isso. Então, o cara já entra com a formação política. Então, foi o que aconteceu. Os caras, em verdade, quem deu um mote para o Adriano ganhar a eleição foi o próprio adversário, quando resolveu chamar o Adriano de pé de chinelo. O Adriano ele desenvolveu grandes projetos pela cidade, como o Parque do Ingá e, claro, a UEM. Ele conseguiu viabilizar com o apoio de muita gente. Eu gostaria que você falasse sobre esses dois projetos, o Parque do Ingá e a UEM. Então, o Adriano, o que ocorre com a UEM é que o único defeito da UEM hoje é que ela está no centro da cidade. Mas naquele tempo ninguém sabia que Maringá ia crescer tanto, faltou um pouco de visão. O Parque Exposição é uma grande obra do Adriano, sem dúvida nenhuma. Mas o Adriano fez um outro parque. Ele fez o Parque do Ingá, porque, desculpe, foi ele que urbanizou aquele parque, criou tudo, tirou os paralelepípedos que estavam no centro da cidade e levou para o Parque do Ingá. E na questão da universidade, ninguém acreditava. Uma cidade do tamanhozinho de Maringá, isso há 50 anos atrás, como é que isso vai caber uma universidade? Pois o Adriano acreditou, o Adriano lutou e, resultado, graças a Deus, consolidou a nossa universidade. Mas fez uma atuação muito grande, pessoal, na área de saúde. Maringá não tinha nem lugar para instalar a secretaria. O Adriano comprou um terreno, instalou a secretaria,
criou o serviço de obras sociais que ninguém sabia como é que funcionava isso, que foi para tratar da pessoa mais carente. Então, criou em Maringá um negócio que a gente deveria ter até hoje, criou o ETEPRAN, um escritório técnico de planejamento que foi chefiado pelo Fernando Queiroga. As grandes inteligências de Maringá passaram e estão por aqui. Vou te citar alguns casos. Domingos Bertoncello, que é dono do shopping Avenida Center, pertencia ao ETEPRAN. Valdemar Guiomar, que hoje é dono da WEG, uma das maiores construtoras de Maringá, pertencia ao ETEPRAN. Antônio Carlos Braga, que foi sócio do shopping, pertencia ao ETEPRAN. Uma das maiores inteligências de Maringá, o José Sforni, era do ETEPRAN. Então, o Adriano soube buscar os inteligentes, as pessoas. Hoje o pessoal fica, não, vamos contratar uma empresa para fazer o projeto. Naquele tempo, o Maringá fazia o projeto graças ao ETEPRAN, dentro da gestão do Adriano Valente. Legal. Em 1970, o advogado Haroldo Leão Pérez foi indicado como governador biônico do Paraná. Entretanto, ele ficou apenas 7 meses no poder. Acusado de corrupção, renunciou ao cargo. Gostaria de entender como é que Maringá recebeu, primeiro, a notícia de sua indicação e depois recebeu a notícia de sua renúncia. E também quem foi Haroldo Leão Pérez? Sinceridade, o Haroldo Leão Pérez foi um dos advogados mais brilhantes de Maringá, foi professor, disputou a prefeitura de Maringá com o João Paulino, não conseguiu se eleger. Mas o que acontece? Todo cara que disputa uma prefeitura já é um trampolim para ser deputado. E ele virou deputado federal. Estava no UDN e se aliou, de certa maneira, era o governo revolucionário, e se aliou com o pessoal do governo revolucionário. Dizem até que ele foi indicado por Haroldo errado, parece que ia indicar um Haroldo e no fim o cara acabou indicando o Haroldo Leão Pérez. Mas a cidade, de um modo geral, recebeu com frieza. As pessoas que pertenciam ao UDN, que pertenciam ao Haroldo, vibraram, mas Maringá não vibrou. Naquele tempo, o povo não tinha noção do que poderia ser um governador. Hoje tem. Hoje a pessoa sabe do que é a importância de ter um deputado estadual bom, um deputado federal, ter um senador, ter um governador, até um secretário. Naquele tempo, não. Então não foi muito vibrante. É um homem que não teve tempo de administrar. A gente nem sabe a questão da corrupção, se fizeram ou não. Alguns falam que foi armado, mas a verdade é que ali acabou a vida política do Haroldo Leão Pérez. Tanto é que ele tentou ser candidato a deputado federal, foi candidato a deputado federal, falou, não, eu vou ser julgado. Foi julgado e foi derrotado. O povo não elegeu o Haroldo para deputado federal. Então, como governador, não deu tempo nem de fazer obra. Então, infelizmente, foi um tempo perdido. E foi ruim para a cidade, porque ficou marcado. Porque aí sim, na hora que você elege o cara, os caras não falam, não, porque é de Maringá e tal, é o deputado federal. Infelizmente, quando ele renunciou, aí sim, ele passou a ser Maringá. Foi um homem que, apesar de ser brilhante, né, tem os seus méritos, mas não ajudou. Deixou uma mancha muito ruim na cidade de Maringá. Naquelas eleições, depois de 72... o sucessor de Adriano Valente era o Marco Antônio Lourenço Correia, que havia sido presidente da poderosa Codemar, né? Mas sem o apoio do governador, porque o Adriano Valente trocou de partido para ficar próximo ao Haroldo, e com lastros da renúncia, o Marco Antônio ficou em terceiro, atrás de Egídio Asman, e quem venceu foi o Silvio Barros. Mas por que o Marco Antônio ficou tão atrás? Porque esse lastro da renúncia do Haroldo pegou ele também. O que pegou? Quer dizer, tanto ele como o Adriano, eles mudaram de partido para contar com o apoio do Haroldo. Então eles saíram do MDB e foram para a Arena, que era o partido do Haroldo. Com a queda do Haroldo, acabou prejudicando ele. Agora, o que ocorre é que o Marco Antônio era o candidato realmente do João Paulino, mas ele não era o candidato do grupo forte. O grupo se aliou com o Silvio Barros. Acho que é nessa eleição que o Silvio ganhou. O que acontece? Aí acontece o seguinte, ficou os grandes nomes de Maringá, o Haroldo, o Túlio Vargas, que era deputado federal, o Jorge Sato, que era deputado estadual,
o Luiz de Carvalho, um negócio que eu nunca pensei que ia acontecer na minha vida. Eu estava um dia em casa e o Silvio me ligou, falou, Verde, você pode... O irmão dele tinha musical ali na Avenida Brasil, esquina com a Getúlio Vargas. Falou, você pode dar um pulo aqui, porque quero anunciar que o João Paulino e o Luiz de Carvalho vão me apoiar. Eu falei, isso não existe, meu, isso é brincadeira. Você pegar a Arena apoiando o MDB, e era verdade. Cheguei lá, o João Paulino se posicionou ao lado do Silvio, o Luiz de Carvalho, o Túlio Vargas, o Jorge Sato, os grandes nomes. Aí, para o Silvio foi uma mamata, né? É outro que praticamente foi uma nomeação. Porque com esse grupo, que era o grupo que decidia, o Adriano não é um grande político, ele não tinha essa capacidade de estruturar que tem outros políticos. E perdeu o governador, porque se o Marco e o Adriano tá ali contando com o respaldo do governador, a eleição poderia ser diferente, mas isso não aconteceu. E aí o pessoal se uniu, e mais do que isso, a divisão. Porque aí nós tivemos outros candidatos, quer dizer, então isso fortaleceu o grupo que apoiou o Silvio, porque os outros dividiram entre eles. Igual os caras falando, porque nós vamos ter uma terceira via. Depende se é a terceira via, porque se eu pego dois candidatos fortes na primeira e na segunda via, e a terceira via vai ser disputada com 4, 5. Que é o que aconteceu aqui em Maringá. E como é que era o Silvio Barros? Era uma pessoa enérgica, difícil? Como é que ele era? O Silvio era um cara diferente. Aliás, o Silvio é o seguinte, se você for ver a história política do Silvio, o filho dele, o Ricardo, ganha de goleada. Aliás, que era eu lembro que teve um comício do Silvio Barros na Avenida Paraná, esquina com a Colombo. Falou, gente, eu estou sendo candidato e tal, quero fazer um bom trabalho, e é a minha obrigação fazer um bom trabalho, e eu sei que lá na frente vai ter gente melhor, porque os nossos filhos terão que ser melhor do que nós. Foram as palavras do Silvio. Então, o Silvio já sabia disso. O Silvio, na primeira eleição, ele ficou de suplente. Você vê, a gente fala muito no Silvio Barros por causa da competência dele, da inteligência dele, mas ele foi um cara que foi quase um cometa. A vida política do Silvio Barros são só 12 anos. Ele se elegeu a primeira vez, acho que em 64, e em 73 ele já deixou a prefeitura. Então, foi coisa rápida. E deixou com a ilusão, porque ele fez uma grande administração, foi um baita de um prefeito. A gente falando da questão da água que ele fez, das avenidas que ele fez. E o Silvio era um político, ele era diferenciado, porque ele era do MDB, mas mantinha relacionamento e tinha o respeito do pessoal da Arena. Eu lembro que uma vez à noite, estava lá no gabinete, porque o Silvio segurava os assessores até de madrugada, ele ia embora 2 horas. E era mais ou menos por volta de 10 horas, telefonou o saudoso Afonso Camargo, que naquela época ele era secretário de Fazenda, falou, doutor Silvio, porque o pessoal tem mania, o cara virava prefeito, virava doutor também. Falou, doutor Silvio, eu estou precisando do senhor, eu preciso que o senhor me dá uma mão, que eu tenho um projeto na Assembleia, preciso de alguns votos. E o Silvio prontamente telefonou para os amigos dele do MDB, olha, esse projeto é bom, o Afonsinho está me pedindo e precisamos aprovar. Tanto é que depois nós tivemos aqui em Maringá o Parpran, que era um frigorífico ligado ao Afonso Camargo. Foi uma espécie de retribuição pelo relacionamento que eles tinham. Então, era um Silvio diferente. Eu, por exemplo, o Silvio, o primeiro negro a ser secretário de Maringá foi o Silvio que trouxe para a administração. O João Carlos Nascimento, que trabalhava com ele na Cinca. E ele trouxe o João para ser secretário de administração. Aí ele foi fazer um asfalto na Morangueirinha, e eu lembro que eu fui falar com ele, falei, ô prefeito, o seguinte, o pessoal está criticando muito lá na Morangueirinha, porque o senhor está começando o asfalto na rua do João Carlos. E ele falou, ô Verdelírio, vou te falar o seguinte, você imagina como é que fica o João Carlos, que é meu secretário, se eu começar numa outra rua? Os caras vão dizer, pô, o Silvio tem um secretário que não tem força nenhuma, não tem prestígio nenhuma. E começou pela avenida, pela rua em que morava o João. Ele era diferenciado no comício. Você sabe que toda pessoa, principalmente político, gosta de ter uma frase, né? Gosta de mudar as coisas. O Silvio era um baita de um orador. Ele, por exemplo, falava, olha,
a coisa, de alguma maneira, desse jeito, ele falava de forma tal. Ele sempre usava a palavra de forma tal, que ele diferenciava o pessoal até na oratória. E tinha gente que adorava o que o Silvio falava. O Tércio Hilário de Oliveira foi vereador, o Tércio virou o papel carbono do Silvio. Ele fazia o discurso com as mesmas palavras do Silvio. Na luta para trazer para colocar Maringá no cenário esportivo, o Silvio pôs um importante, fez até loucura. Eu lembro que o doutor Sebastião Pimentel estava uma vez em Salvador, aí ele telefonou para o Silvio e falou: "Ô, prefeito, aqui tem um cara em Salvador que o cara é um show, o nome dele é Juca Show." Pô, o Silvio falou: "Juca Show? Contrata esse cara, viu?" O cara veio aqui, não deu show nenhum e não jogava nada, mas pensava na cidade. Agora, foi um cara que deixou muita coisa para a cidade, fez realmente uma grande administração, viu? Ô Verde, mas teve uma polêmica na gestão do Silvio. Primeiro porque quando ele assumiu, ele tinha na mente dele a ideia de se construir uma residência oficial do prefeito. Tinha, rapaz, depois nossa. Ele morou na casa do Dr. Nabi Zacarias e construiu um banheiro com recurso público. Como é que foi isso? Que deu até uma CPI. O Silvio tem uma história diferente com a questão de casa, né? O Silvio, quando ele se elegeu prefeito de Maringá, ele veio morar na rua Vascaminha, numa casa que pertencia ao Walter, a família do saudoso Walter Porjante. Ficou ali muito tempo, que durante a campanha até foi quase que um comitê ali, porque naquele tempo todo mundo recebia o pessoal em casa, o Silvio recebia o pessoal lá em casa. Aí o que acontece? O Silvio achava que, como o governo central tinha um palácio para receber o pessoal, que o governo do estado tinha a granja lá, Maringá também tinha que ter. Aí ele queria construir uma casa justamente para isso, para receber as pessoas. Não conseguiu. Aí ele alugou a casa do saudoso Dr. Nabi Zacarias, um médico brilhante, gostava de política desde quando era garoto, desde criança em Irati. O doutor Nabi já era ligado com política. Aí ele veio para Maringá e, como naquele tempo, naquela eleição, a Arena apoiou o Silvio, o doutor Nabi acabou virando secretário. Aí ele pegou e alugou a casa do Nabi, na rua Vascaminha, para ser a residência dele, onde ele fazia isso. Aí, o que ocorre é que a casa precisava de uma reforma. E o Silvio queria fazer um banheiro. Quer dizer, é uma obra que ele poderia fazer e deixar de lado, pagar do bolso, que era uma reforma de um banheiro, ou então uma obra que o próprio Zacarias, que era dono da casa, poderia fazer. Mas não, o Silvio pegou e fez um projeto de lei pedindo autorização e recurso para construir um banheiro. Aí deu um rolo danado, foi uma polêmica danada, falaram até em caçar o Silvio, que ia ter afastamento. E eu lembro que uma vez o Taguchi queria até pôr, queria que entrasse essa CPI, e o João Carlos falou: "Taguchi, deixa eu construir o banheiro, quando ficar pronto você vai lá e almoça lá no banheiro também." Ô Verde, em 75 a TV Cultura de Maringá foi fundada, mas parece que houve uma história interessante sobre o terreno onde os diretores da emissora gostariam de adquirir para instalar sua sede, e o prefeito não teria autorizado. Como é que se deu isso? Então, rapaz, aconteceu isso. O Silvio não queria que fizesse lá, e tanto é que na inauguração da TV Cultura, o Silvio não foi na inauguração da TV Cultura. Mas, no fim, surgiu a televisão, né? Mesmo a contragosto do prefeito, mas decididamente o Silvio era contra. Até porque, sinceridade, eu acho que o Silvio naquele tempo nem pensava em trazer a cultura para cá, porque ele era muito ligado e tinha uma amizade muito grande e recebia o prestigiamento da TV Tibagi do Paulo Pimentel, que era sediada em Apucarana. Então, ele nunca quis trazer a cultura para cá. Na inauguração ele não foi, meteu a boca na TV Cultura, ficou um monte de tempo sem dar qualquer recurso para a TV Cultura, que, aliás, é mania de prefeito. O prefeito é o seguinte: ele quer sempre receber o apoio da rádio, da televisão, do jornal, mas qualquer coisinha que desagrade, ele vai lá e corta o apoio. Ele acha que dinheiro é que resolve. Os prefeitos têm que perder mania disso, o administrador público tem que perder. Nós vemos hoje, por exemplo, aí a luta entre o Bolsonaro e a Globo e a Folha de São Paulo e o Estadão. O Bolsonaro vai perder o mandato e eles vão continuar lá, gente. Então, isso é melhor somar do que ele dividir. Então, foi essa a questão do Silvio. O que você lembra quando o Silvio faleceu em janeiro de 79,
no saguão do aeroporto Gastão Vidigal, indo para Curitiba fazer um tratamento. Bom, o que acontece? Teve o Silvio estava no MDB, vou retroagir um pouquinho para você. O Silvio terminou a administração e ele achou que tinha feito uma grande administração. E foi um grande prefeito. Só que essas coisas o povo esquece. E a eleição de deputado, como até hoje, é uma eleição diferente da eleição para prefeito. O Silvio foi um prefeito muito centrado em Maringá, ao contrário do que os prefeitos fazem hoje, que estão sempre em contato com os municípios da região. Então, ele não tinha uma base para ser candidato a deputado federal. Aí, com essa mudança, ele até pensou, quando ele saiu do MDB, ele pensou em atender um pedido do senador Acioli Filho, um convite, e ingressar no PFL. Quase. Eu até nem sei se ele chegou a entrar no PFL. Aí ele foi candidato. Então, em verdade, é o seguinte, a derrota do Silvio matou ele. O Silvio não estava preparado a perder aquela eleição. Ele estava certo que seria deputado federal. Perdeu aquela eleição, aí ele estava preparando, aí ele começou a baquear, teve você notava que o Silvio não era mais o Silvio daquela época. Aí estava indo para, mas ele mantinha o relacionamento político. Estava no aeroporto para viajar, se eu não me engano foi dia 30 ou dia 31, o falecimento dele, e ele estava pronto para viajar. Estava ele e a dona Bárbara no aeroporto, naquele tempo era aeroporto velho, Gastão Vidigal, e teve um infarto e faleceu ali. O JP ele foi eleito novamente em 76. Na disputa de 68 ele havia sido derrotado. Ele venceu como deputado federal, mas comentam que... Mas foi muito ruim deputado federal. E também comentam que ele não gostava de andar de avião, chegava aí para Brasília de busquinha, com frequência. O que levou o João Paulino a voltar a disputar o cargo de prefeito? Ele já estava como deputado federal e ele retroagiu. Então, o João Paulino nem queria ser candidato a prefeito. Mas o grupo levou ele a ser. Até o João Preis sabe bem dessa história. Naquele tempo, o João Paulino tinha um grupo muito sólido. Primeiro que ele tinha o respaldo do Túlio Vargas, que não conseguiu se eleger senador, porque na eleição para Senado tinha sublegenda. Então ele disputou com o Richa, ele disputou sozinho, achando que ia somar todo mundo. E aí o Túlio disputou ele, o Richa era o Richa e eu acho o Enéas Faria, que era o suplente do Richa. Na somatória dos votos do MDB, que tinha sublegenda, acabaram ganhando o coisa foi o mais votado, mas foi o mais votado lá no partido. Com a sublegenda ele acabou perdendo. Então, como o Túlio Vargas era muito forte e tinha um grupo forte com o João Paulino, o próprio Marco Antônio, que acabou simpatizando com ele, e ele tinha ali um grupo, o empresariado, muito com ele, ele foi um bom prefeito, o grupo dele fez ele ser candidato, mas João Paulino não queria ser candidato a prefeito no segundo mandato. Mas o que acontece? Ele veio, é aí que eu estou te falando, ele veio na sacada e colocou um negócio que ninguém acreditava, falou, vamos construir a Maringá para o ano 2000. Essa foi a principal manchete do jornal na época, eu lembro perfeitamente, acho que foi manchete até do Diário do Norte do Paraná. E isso pegou na população. Como ele havia tido um homem sério, o João Paulino foi um cara de falar, viu? Pensa num cara duro na queda. E é um cara que mandava secretário, não tinha negócio de investigar. Olha, o secretário de obras, você fez isso, manda ele embora. Com ele não tinha esse negócio. Então, isso deixou ele com uma posição muito boa na população. Então, era só ser candidato. Quando ele não queria, mas o grupo dele convenceu ele a ser candidato, a eleição foi tranquila. Um dos principais problemas que a gente identifica na segunda gestão do João Paulino, com relação à cidade de Maringá, foi a falta de água, racionamento constante de água. Você se lembra disso, Verde? Pois é, mas o que acontece? Isso aconteceu também porque a cidade cresceu muito. Então, de repente, e todas as gestões, não foi até João Paulino, a cidade foi crescendo. E naquele tempo, a estrutura que a Sanepar hoje tem não era essa aí. Então, ninguém tinha uma estrutura para grandes cidades. O João Paulino pagou o pato por isso. Realmente faltou água na cidade. E até porque, aqui entre nós, eu acho que ele se preocupou com outros setores do que esse, descuidou.
e aí não dava tempo. Realmente a gente sofreu tanto, até porque nessa época foram criadas em Maringá muitas empresas para cuidar desse problema. Eu lembro que tinha uma empresa lá do Operário, até chamava Soapau, que fulava poço artesiano, tinha um marinho, porque realmente foi uma época muito difícil, faltou muita água na cidade. Ao final da gestão do João Paulino, que foi estendida para 6 anos, em função do alinhamento com eleições de outras esferas, o João Paulino deixou a função de prefeito para concorrer como vice da chapa de Sal Raiz no governo do estado do Paraná. Quem assumiu a prefeitura de Maringá na reta final foi Sinclair Sambati. Como foi a gestão do Sinclair Sambati naquele finalzinho? O que acontece? O João Paulino não queria ser vice, o João Paulino queria terminar o mandato. Mas aí, por insistência do Ney Braga, ele acabou aceitando em ser vice do Saul. Até porque o pessoal achava que o Saul ia ganhar e tal, porque era candidato do governo. E aí, naquele tempo, você tinha que devia voltar até hoje, né? Eu acho o seguinte, hoje, o cara é vereador, quer disputar prefeito, tem que renunciar. É deputado estadual que você candidato prefeito, tem que renunciar. Naquele tempo tinha que renunciar. O João Paulino renunciou e assumiu o Sinclair Sambati. O Sinclair Sambati é um caso interessante, porque quando ele veio para ser o vice do João Paulino, o João Paulino não procurou grandes nomes para ser vice. Na outra eleição, ele tem uma eleição que foi o Rodolfo Pupo, já te falei que foi o vice dele. Na outra, o vice foi o Ivo Asma. Também não tinha voto, não era popular. E aí ele buscou o Sinclair Sambati, porque um grupo de jovens na Universidade Estadual de Maringá, dentro dos quais estava o saudoso João Scramin, que foi vereador, resolveu falar, não, a nossa universidade tem que ter um candidato a prefeito. Eles queriam lançar o Sinclair Sambati. Naquele tempo até, os caras falavam Sinclair ou Sinclair Sambati, porque a televisão tinha uma série que tinha 2 caras, um era Sinclair na televisão, o outro não. Então os caras queriam associar ele aí resultado, veio o Sinclair Sambati, o João Paulino acatou a ideia. O João Paulino não era bobo, sabia que o grupo da universidade era muito importante, e veio o Sinclair Sambati. E foi a grande surpresa da administração. Um cara que nunca deu trabalho, porque o bom vice hoje é o vice que não atrapalha o prefeito. Porque tem vice que assume hoje, já pensa em puxar o tapete do prefeito no cargo. O Sinclair nunca se preocupou com isso, era um técnico, era um engenheiro sério, competente. Quando o João Paulino saiu, a cidade não teve problema nenhum, a continuidade administrativa, até porque, naquele tempo, mais do que hoje, os prefeitos trabalhavam com o projeto. O João Paulino era um cara que tinha muitos projetos. Então, o que coube ao Sinclair Sambati, que é um cara extraordinário, que é lá de Chaporã, ali perto de Marília, e o Sinclair cumpriu uma gestão extraordinária. E mais do que isso, o Sinclair fez um negócio interessante, porque de todas as vices que passaram, das primeiras damas que nós tivemos aí, a Cida Borghetti virou deputada estadual, mas uma referência foi, sem dúvida, a Lia Sambati. Uma mulher centrada que estava sempre e dava palpite na gestão do Sinclair. Então, isso ajudou muito, porque você sabe que palavra de mulher é um negócio complicado no ouvido da gente, você tem sempre influência. E o Sinclair foi realmente um grande prefeito. Foi pena, morreu novo, num acidente rodoviário, mas foi um prefeito que o João Paulino soube escolher e que deu conta do recado. Outra pessoa que também morreu nova no início dos anos 1980 foi o Luiz Gabriel Sampaio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, o Luiz Gabriel Sampaio era um rapaz jovem e achou que a juventude ia eleger um prefeito de Maringá. Mas a campanha dele foi pensa numa campanha desorganizada. Eu lembro o seguinte, que o primeiro ato dele, ele saiu, fez um desfile na Avenida Brasil saiu desfilando na Avenida Brasil de motocicleta com a vereadora Lisete Nagaru. Isso não dá voto, isso é uma loucura. Mas, de certa maneira, a candidatura dele foi boa, porque ele conseguiu condição para ser deputado estadual. Se elegeu deputado estadual, depois perdeu a eleição e, infelizmente, o Gabriel Sampaio morreu no melhor momento da vida política dele. Todos tinham certeza de que o Gabriel, que era secretário de Educação na época, ele se tornaria o futuro governador do Paraná. Ele já tinha sido deputado estadual, tinha sido reeleito e morreu no exercício. Morreu no exercício do mandato. E todos achavam que ele ia ser o candidato a governador do estado. Infelizmente,
faleceu, não teve um trabalho brilhante na Assembleia com grandes projetos, até porque naquele tempo a diferença entre os deputados de hoje, os deputados daquela época, é diferente. Por exemplo, o Adriano Valente é um baita de um deputado federal. Por que o Adriano era um baita deputado federal? Porque ele trabalhava muito nas comissões. Tudo quanto é comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, o Adriano estava lá. E era um bom deputado federal porque fazia isso e apresentava projeto. Hoje, deputado federal, o bom é o que traz recurso. O cara não apresenta nenhum projeto, foi eleito para apresentar projeto, mas o deputado federal bom é o que traz recurso. Ô Verde, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se lembra das eleições de 1982 que elegeu o médico Saíde Ferreira? Bom, o Saíde foi candidato numa eleição e perdeu, acho que, para o João Paulino. Tá. E nessa época da campanha O que aconteceu com o Saíde nessa primeira eleição foi examinando o que aconteceu na eleição que o Marco Antônio perdeu. O Saíde achava que ia conquistar apoios importantes, não conseguiu, acabou perdendo a eleição, mas deixou marcado para a segunda. E o que acontece? O Saíde, médico sempre tem voto. Ele tem um paciente que tem um voto. O Saíde era um homem já bem posicionado na cidade, com diversos empreendimentos com sucesso. Então, ele teve tempo para sair montando a base, já pensando na outra eleição. Perdeu a eleição num dia, no outro dia ele começou o trabalho. E naquela época, era muito falatório, e todo mundo fazia o tal do cursilho na igreja. E, resultado, ele conseguiu o apoio desses cursilistas que tinham peso. Quer dizer, assim como a maçonaria tem peso, o Lares tem, o Rotary tem, os cursilistas também tinham. Então, o Saíde foi, em verdade, o candidato. O Dom Jaime saiu fazendo visita, ia nas igrejas, nos bairros, pedindo voto para o Saíde. Então, isso fez com que o Saíde se tornasse o prefeito da cidade. Após ter perdido uma eleição, ganhou como prefeito. E um dos projetos mais importantes que o Saíde fez foi dar início à retirada do pátio de manobras e a estação ferroviária do centro de Maringá. Isso teve início em 85 com a criação da Urbamar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu a transformação desse espaço da cidade naquela época. Então, isso aí, olha, se o Saíde soubesse que ia acontecer, ele não teria feito isso. Isso aconteceu e o Saíde pegou e, a pedido da dona Bárbara, o Saíde colocou o Ricardo Barros como diretor comercial. O Ricardo, com a cabeça que ele tem, que era engenheiro... Diretor da Urbamar. O Saíde nem queria nomear o Ricardo, mas a dona Bárbara tinha força e ela pediu, o Saíde nomeou. E resultado. Então, em verdade, essa posição do Saíde é que fez o Ricardo ser o que era hoje. O Ricardo foi lá, soube trabalhar, articulou muito e começou isso. Naquela época, a gente acha que estava num plano novo aí de dinheiro, era fácil, todo mundo só falava em milhões. Dava para fazer de Maringá uma Dubai, quando foi montado o projeto. E foi montado um projeto extraordinário com o saudoso e querido Oscar Niemeyer, que infelizmente não deu. Mas, isso você falou, então já tinha um projeto, foi o início das obras. Como o Saíde terminou o mandato dele, o Ricardo, que já acompanhava o projeto, fez o que é hoje o novo centro. Então, mas é isso que a gente estava falando e a importância de você ter projetos. Quer dizer, o Ricardo só conseguiu fazer o novo centro porque já tinha um projeto no tempo do Saíde. O projeto já estava aprovado, já estava praticamente em andamento. Então, isso facilitou as coisas. Infelizmente, hoje a gente não vê mais isso, você não vê grandes projetos. E aí o Ricardo fez esse novo centro, a obra, quem acompanha bem a gestão de Maringá sabe que ela só começou graças ao Saíde, que fez grandes obras em Maringá, e inclusive na questão da UEM, o apoio que o Saíde fez para a implantação da Universidade Estadual, da Universidade de Maringá, do Hospital Universitário de Maringá. E também no curso de medicina? Foi um negócio de louco, porque nós só temos curso de medicina hoje em Maringá, graças a 3 pessoas. Ao Saíde Ferreira, mas muito mais do que o Saíde, há 2 médicos. O doutor Irã Castilho, que era hospital, tinha o Hospital Santa Rita, e achava que devia ter o curso de medicina, e o saudoso Salim Haddad. O que esses homens lutaram
para ter o curso de medicina em Maringá foi um negócio extraordinário. Saindo do Hospital Brasília, né? Saindo do Hospital Brasília. Então, quer dizer, eram concorrentes, mas tinham uma visão diferente. E também teve o apoio do Álvaro Dias, que deu muita mão aqui. Mas então, quer dizer, a questão do Saíde Ferreira, a gente tem que destacar, né, na acrescentação do hospital universitário, do posto do curso de medicina. E aqui entre nós, o aeroporto que nós temos hoje, que é uma beleza, foi também uma outra, mesmo enfrentando pessoas que não queriam, mas foi um projeto que o Saíde queria deixar e realmente deixou. Teve alguma grande polêmica, Verde, na primeira gestão do Saíde? Polêmica? Não, acho que polêmica. O Saíde era um cara complicado, era difícil. Eu lembro que uma vez, rapaz, dois caras difíceis, o Saíde e o Aníbal e o Nabi Zacarias, numa reunião da Sociedade Médica, eles arranjaram uma discussão, rapaz. E lá da mesa o Saíde pegou um cinzeiro e jogou em cima do Nabi Zacarias. Então era um negócio louco. Aí o que acontece? O que nós tivemos aqui, não sei se foi na primeira ou na segunda, nós tivemos uma briga muito grande que foi o Saíde Ferreira e o grupo do Ramírez Posa. Olha, foi um negócio brabo, chegava a falar até em mentira, viu? Mas depois acabou superando, porque o Saíde com conversa, ele tinha um bom senso, mas alguém tinha que colocar na cabeça dele. Ele tinha a salvação ali, é que a dona Irma foi uma senhora muito sensata e não gostava nem de política e não gostava de briga também. Então ela fazia a cabeça do Saíde e isso evitou muito, melhorou muito o Saíde. Porque o que acontece? O Saíde foi um homem preparado para ser empresário. Ele tinha uma cabeça muito ágil. Tanto é que ele construiu aqui o Atalaia, o edifício Atalaia, que está até hoje a referência, o Hospital São Marcos, o shopping lá de Guairá, o primeiro shopping foi ele que construiu, tinha a frigorífico. Então, ele era realmente um grande empresário. E queria colocar na política o que ele sabia, mas não é assim que funciona. O cara fala, não, eu vou tratar a prefeitura como uma empresa. Não tem como tratar como empresa, gente. Na empresa você compra o que quer, na prefeitura você tem que fazer licitação, depende de lei, é diferente. Então não deu para o Saíde fazer tudo o que ele queria. Por exemplo, o Saíde não queria receber salário de prefeito, mas a lei não permite isso. Ele falou, meu salário eu vou doar para rapaz, não pôde doar. Então, essas coisas que aconteciam. Verde, a última pergunta para a gente encerrar aqui. Como é que você avalia a cidade de Maringá no final dos anos 80? Você chegou aqui em 51. Como é que você avaliou esse crescimento até o final dos anos 80? Olha, se eu não tivesse acompanhado, eu não acreditava. Uma cidade, ninguém pode crescer como Maringá cresceu nesse período curto aí, em 30 anos que eu estou aqui, de até 80. Por mais que você queira, por mais que uma empresa com todo recurso, mas o que acontece? E falei para você o que acontece na cidade de hoje. E a cidade, graças a Deus, já tinha esse consenso de que é preciso ter o coletivo. Quantos prefeitos, candidatos a prefeitos, que ajudaram o prefeito eleito? Coisa que hoje até é difícil de acontecer. E isso faz com que as pessoas mudem a maneira de pensar. O maringaense ele não pensa só nele, ele pensa na cidade. Outra coisa, como a cidade sempre teve um prestígio muito grande, a Maringá é boa, Maringá é bonita, todos achavam que tinha que cuidar para que Maringá continuasse boa, que continuou bonita. Hoje mesmo, você pega muitas pessoas aí que poderiam estar cuidando da vida particular dele, da vida empresarial dele. O bicho, ele tira mais da metade do tempo dele para cuidar das coisas da cidade. O que acontece? Ele sabe que se a cidade for boa, ele vai bem, a empresa dele vai bem. E o fato de Maringá ser uma grande cidade e ter sempre alguma coisa, porque nós somos sempre, a cidade foi sempre destacada. No tempo do Américo Dias Ferraz, a cidade comprava café dessa região toda. Aí o que acontece? Nós tivemos aqui uma época que o mercado cerealista era o segundo do país. Então, era um recurso que vinha. E mais recentemente, com a criação dos cursos universitários de Maringá, isso aqui virou uma loucura.
Aí você tem gente que vem todos os anos, o cara vem estudar para cá, o filho vem aqui. Daqui 4 anos o filho forma, o filho não vai voltar para onde ele veio, vai ficar aqui. E traz a família dele para cá, muda a cidade. Aí, hoje nós somos referência e ensino no Paraná. Os caras falam, Curitiba porque é capital, mas olha, o ensino de Maringá é referência, tanto no privado como no particular. A nossa rede hospitalar, a nossa rede de saúde é referência em todo o interior do Brasil. Você vai em qualquer hospital de Maringá hoje, em qualquer consultório médico, você vai encontrar cara de Goiás, do Mato Grosso, de Santa Catarina, que vem fazer tratamento, porque nós somos referência. Então, e mais a qualidade de vida que a cidade oferece. Porque, graças a Deus, os nossos governantes, desde o primeiro, sempre se preocuparam em dar uma boa condição, que a cidade tivesse qualidade de vida. Quando o Silvio Barros começou o esgoto, ele já pensava na qualidade de vida dele. Então, quando o João Paulino fez aquele monte de asfalto, o pessoal já pensava na qualidade de vida dele. Então, isso faz com que nós temos a Maringá de hoje, uma Maringá que a gente não pensava. Eu cheguei na Maringá que não tinha asfalto, que só tinha barro. Depois conheci a Maringá que tinha paralelepípedo só aqui na Centra. E depois hoje conheço a cidade que praticamente você tem um asfalto. Isso que acontece? Isso a gente deve, primeiro, ao maringaense, que sempre deu condição para os prefeitos trabalhar. Você pode ver todos os anos, o índice de arrecadação de Maringá é muito grande. E, graças a Deus, nós sempre tivemos homens que pensavam na cidade. Não é o homem que estava lá ocupando um cargo só por ocupar ou receber o salário. Não. Todos os nossos administradores foram homens de visão, com equipe boa, equipe competente. Hoje nós temos essa cidade que é um orgulho para todos nós maringaenses, uma cidade com que faz que o cara que vem do Nordeste, que vem do Centro-Sul, que vem do Sul, adota a cidade. Ele pode ser gaúcho, catarinense, pernambucano, cearense de nascimento, mas o coração dele vem da maringaense. Show de bola, Verde. Fechou aqui para nós, legal.